Na beira do rio Ganges, onde o tempo parece escorregar entre as pedras e a fumaça, há um lugar onde o sagrado respira vivo. No coração de Rishikesh, no Swag Ashram, um ritual acontece. Fogo, devoção, silêncio e mantra. Hoje eu te levo comigo para testemunhar o Agni Puja, o ritual do fogo dedicado a Shiva, o Senhor da Transformação. Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Índia. Depois da tarde de compras no centrinho de Rishikesh, iniciamos a caminhada em direção ao templo shivaísta, onde participaremos de um ritual muito poderoso, o Agni Puja. Está andando aqui ao lado, na beira do Ganges, aqui pela uma floresta que tem aqui do lado. Aí tem várias vendinhas, tem várias coisinhas. É bem bonito. Cadê Janzinho? Chega aí. Aqui é o caminho pra gente ir pro ritual do fogo pro Ganges que vai ter, tá? E aqui, vocês veem essas coisas todas laranjas, que é a roupa que eles fazem pros monges. Tá vendo os casaquinhos? Tudo roupa meio de suame e tudo mais, sabe? É bom, daqui toquinho e tudo mais. Quem quiser alguma coisa, vai olhando aí, dá tempo de ir pegando também. A gente vai passar por outra variedade de lojas mais à frente. Aí tem a explicação poética por que o laranja. Que é a coisa mais linda do mundo. E qual é? Eu expliquei numa cerimônia, não sei se ela É a cor da terra? Não. É uma poesia, né? É muito lindo. Porque o laranja é a primeira cor do sol que rompe a escuridão. Uau. Então o laranja é aquele que vence a ignorância. Uau! É pura poesia. Então eles representam a luz, a entrada da primeira luz da consciência. No meio do caminho, decidimos parar à beira do rio Ganges para descansar da caminhada e, para aqueles que quiserem, nos conectar às forças dessas águas sagradas. Escadarias para ter acesso ao Ganges. Olha isso aqui, gente. Olha que lindo, a gente está perto do pôr do sol. No pôr do sol a gente vai ter o ritual, a cerimônia, na verdade, do fogo. E agora a gente veio aqui ao pôr do sol para tirar foto, para ver um pouco da praia do rio Ganges. Existem várias formas de se conectar ao Ganges. Contemplar é uma delas e oferecer oferendas também é uma forma de conexão. Enquanto eu e parte do grupo decidimos nos conectar através da contemplação, um casal do grupo fizeram uma oferenda ao estilo tradicional hindu. Vamos acompanhar? Yes, less. Thank you. A gente vai, mais tarde a gente vai fazer a oferenda na hora do ritual do sol, mas agora eu só vou molhar meu pé no rio Ganges aqui e mostrar um pouquinho para vocês. É assim um rio lindo, maravilhoso, uma coisa assim inacreditável, a pureza da cor do rio. Ui, e é super, super, super gelado. Mas rio gelado não é um problema pra mim, né? Já nadei vários na Suíça e aqui não vai ser um problema. Ó, tem a galera ali fazendo raft, gente aqui. Mas é no ritual do fogo que a gente vai fazer, todo mundo vai fazer o seu ritual pessoal. Retomamos a caminhada em meio a sadhus, fiéis e peregrinos que vieram de toda a Índia para participar desse ritual tão especial. Acabei de deixar os meus calçados aqui fora e agora nós vamos entrar dentro do templo. O Swag Ashram, cujo nome significa literalmente Ashram do Céu, foi fundado no final do século XIX em homenagem ao santo Swami Vishuddhananda. Localizado entre as colinas
do Himalaia e as águas eternas do Ganges, este é um dos centros espirituais mais antigos de Rishikesh. Aqui, rishis, yogis e buscadores silenciosos encontraram refúgio por gerações. Gandhi, Nehru, até os Beatles passaram por essas terras em busca de respostas que não cabiam nas palavras. O local estava bem concorrido, primeiro porque era noite de lua cheia e muitas pessoas vieram de todos os lados, mas a gente foi devagar adentrando dentro do templo e ao entrar eu percebi a dimensão daquele ritual. É um lugar bem concorrido. E fomos devagar nos aproximando para encontrar o melhor lugar onde pudéssemos nos sentar e acompanhar o ritual de perto. Aliás, não tão de perto, porque como vocês podem ver, o local estava lotado, já que numa lua cheia todo mundo quer participar desse ato de transformação. É muito interessante ver homens e mulheres todos participando, todos se deslocando, inclusive pessoas em cadeiras de roda, todos ali prontos para participar desse momento único. Ali já no vídeo já podemos ver que os swamis já estão entrando para o local do ritual. Eles já estão tomando posição para começar o ritual do fogo, já que o pôr do sol só está começando. É muito bonito ver como a cultura hindu ou a religião hindu está enraizada no dia a dia, da população indiana. É bonito também testemunhar a força e a importância de certos rituais na vida deles. Muitos se deslocaram de diversos lugares da Índia para estar ali, naquele momento, naquele local, para participar do ritual do fogo na noite de lua cheia. No coração dessa tradição vive o Agni Puja, o ritual do fogo. Mais do que um espetáculo visual, o Agni Puja é um diálogo entre o humano e o eterno. O fogo, ou Agni, é o mensageiro entre os mundos. Nos Vedas, ele é a primeira divindade invocada, pois carrega para os céus as oferendas feitas na terra. No Shivaísmo, fogo é também símbolo da destruição divina, não como fim, mas como início. Shiva, em sua forma dançante de Nataraja, dança dentro de um círculo de fogo, destruindo o velho para dar lugar ao novo. Quando os devotos oferecem flores, incenso e ghee, eles não estão apenas seguindo o ritual, estão oferecendo suas impurezas, desejos, medos e esperanças para serem consumidos e purificados pelas chamas. Agni, o fogo, é mais que um elemento. É uma divindade, uma ponte entre o mundo visível e o invisível. No Shivaísmo, o fogo purifica, transforma e leva novas intenções ao divino. No Swarg Ashram, esse ritual acontece ao pôr do sol, quando o dia se despede e a noite se prepara para receber as preces dos que ali se reúnem. Sentados em silêncio ou entoando mantras, os devotos não apenas observam o fogo, eles se tornam parte dele. O Swarg Ashram, ou Ashram do Céu, repousa entre o Ganges e os Himalaias, onde mestres silenciosos se refugiaram por séculos em busca do divino. Fundado no final do século XIX, esse espaço tornou-se um campo magnético para buscadores de luz. É aqui que acontece diariamente o Agni Puja, o ritual do fogo. Mas esse não é um fogo comum, não. É uma ponte, uma oferenda que queima o visível para tocar o invisível.
O ritual começa com a purificação. Lavamos as mãos tocando a água do Ganges, como se pedíssemos licença à terra e aos deuses. O fogo é aceso lentamente com ghee e madeira sagrada. Um mantra desperta Agni, a deidade do fogo, portador de nossas intenções. Quando as oferendas são lançadas às chamas, arroz, flores, sementes, elas representam muito mais que objetos. São memórias, culpas, desejos antigos, tudo aquilo que pedimos a Shiva para transformar. E então vem um canto, um mantra. O som do Om preenche o espaço como uma vibração viva que pulsa com o fogo. No final, a luz gira em círculos diante dos devotos, o momento do Arati, como um lembrete. A luz não é externa, ela mora dentro de nós. Nós fomos privilegiados nessa experiência que nós tivemos no Swag Ashram, ou Ashrams do Céu. Por quê? Porque esse ritual é um ritual diário, que acontece todos os dias. Porém, ele ganha outra dimensão quando ele acontece durante a Purnima, que é a lua cheia. E a gente estava com muita sorte, porque nós estávamos em Rishikesh durante a lua cheia e participamos desse ritual de lua cheia. Por quê? Porque na tradição védica, a lua é mais que um astro. Ela é mente, emoção, intuição. Então, quando ela está cheia, ela amplia tudo, amplia nossa luz e nossas sombras. Por isso os devotos se reúnem nesse dia para oferecer ao fogo tudo aquilo que precisa ser transformado. Por isso que está tão lotado também de pessoas. As pessoas vêm de todos os lados para esse ritual, para pedir a transformação do fogo, principalmente na lua cheia, que dá uma potencialidade muito grande às transformações. Então, assim, Shiva, com a sua lua crescente sobre a testa, nos guia para atravessar esse ciclo com coragem. E Shiva, com a sua lua crescente sobre a testa, nos guia para atravessar esse ciclo com coragem. Esse é um ritual super concorrido aqui. Foi difícil ter achado lugar. Agora vamos para o nosso momento de meditação. Vamos lá? Todo mundo sentado. Vamos nos conectar com essa força desse ritual. Vamos nos conectar às transformações que essa energia pode trazer na nossa vida. Então eu quero chamar vocês e pedir a vocês que vocês se sentem agora em posição confortável. Agora respire, imagine o fogo diante de você. O que você deseja entregar a ele? As chamas dançam. As palavras se dissolvem, os olhos se fecham. Você não está mais apenas assistindo, você está dentro. Você se sente como se você fosse parte de tudo. Parte do fogo, parte da oferenda. Parte do silêncio entre um mantra e outro. O que precisa ser queimado com amor? Inspire. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Expire, deixe a transformação acontecer dentro de você.
A transformação foi feita. Muito obrigada por esse momento. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Se esse fogo tocou algo em você, compartilhe. Deixe essa chama continuar se espalhando. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. No próximo vídeo compartilharei a minha primeira experiência fazendo uma oferenda à beira do rio Ganges. Se eu fosse você, eu não ia perder, hein? Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya e Om Namah Shivaya. Você também quer ir para a Índia de uma forma segura, sem preocupação e ter uma experiência focada na espiritualidade? Eu sei que você ficou com vontade de ir e por isso eu consegui um desconto especial para você. É só acessar o www.imersãoconexões.com.br/Índia, clicar no Quero Me Inscrever e dizer que você veio pelo canal da Diane Botelho. Vamos lá? Vamos aproveitar esse desconto? Vamos, gente! Vamos para a Índia também!